Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Fala pessoal, voltamos aqui, professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, então hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre o período regencial. Lembrando que essa aula, pessoal, nós dividimos em duas para não ficar uma aula tão longa, né? E assim você possa aprender com mais detalhes, certo? Então, por isso que nós colocamos de duas formas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto, tela compartilhada. Então, vamos falar a respeito do período regencial. Pessoal, o que foi o período regencial, assim, de forma bem simples, bem didática, para que vocês entendam? O período regencial foi o governo de Dom Pedro II, certo? Professor, ele governou de forma direta ou indiretamente? Pessoal, ele governou de forma indireta. Por quê? Porque Dom Pedro II tem apenas 5 anos de idade, certo? E aí vão ter pessoas, né? Nós conhecemos como os regentes. Eles vão governar no lugar de Dom Pedro II. Então, de forma bem simples e didática, para que vocês possam ter esse conhecimento prévio aqui do que foi o período regencial. Vamos lá. Então, vamos lá. O período regencial, ele se inicia quando Dom Pedro I, perdão, quando ele renuncia o governo, certo? E aí ele vai se estender, pessoal, até 1840, quando se é antecipado aí a maioridade de Dom Pedro II, né, com 14 anos, e aí vai governar com 15, certo? Então, se finaliza aí o período regencial no Brasil. Lembrando que o período regencial também ele é dividido em dois, certo? Anote aí essa informação, que essa informação é importante. Ela vai estar na sua prova. Então, o período regencial ele é dividido em dois: regências trinas e regências unas, certo? Regências trinas vai de 1831 a 1835. E regências unas vai de 1835 a 1840. Então, são essas duas formas, né? Essas duas divisões aí do período regencial. Vamos lá. Então, o período regencial, pessoal, ele vai ser marcado por algumas coisas. Primeiro, centralização e descentralização de poder. Dependendo das regências, né? Algumas regências vão ser mais centralizadoras, né? Vão se manter mais como Dom Pedro I fez, né? Centralizar o poder somente neles. Outras não, vão descentralizar mais, né? Demanda por autonomia provincial, então esse vai ser um marco, né? Nesse período regencial. Reorganização das Forças Armadas também vai ser um marco aí nesse período. E as reformas institucionais, pessoal. Então, esses 4 pontos aqui é o que marca o período regencial: centralização e descentralização do poder, demandas por autonomia provincial, reorganização das Forças Armadas e reformas institucionais. Então, anote isso daqui, que uma possível questão possa ser cobrada aí, como é marcado o período regencial. Então, eu poderia muito bem formular uma pergunta daqui. Vamos lá. Disputas políticas e grupos envolvidos. Então, o que estava acontecendo? Vamos entender mais ou menos aqui o que está acontecendo no Brasil. Havia falta de consenso entre as elites, né, dominantes sobre a forma mais adequada de organização do Estado. Quando Dom Pedro I ele renuncia, pessoal, o que vai acontecer? Quem vai assumir o governo vai ser as regências, certo? Quem vai assumir o país vai ser as regências, certo? E aí a elite que está lá no poder dominando lá é que vai ter que organizar o Estado, certo? E como que eles vão organizar, né? Dependendo da ideologia política, vai ser uma organização. Por exemplo, nós temos os liberais moderados, nós temos os exaltados, os absolutistas, né? Que também são chamados de caramurus. Então, dependendo da corrente política, eles vão caminhar por um caminho. Nós vamos ver isso aqui no decorrer das aulas. Então vamos lá. Os liberais
moderados. Eles defendiam um modelo político liberal, mas sem romper com a monarquia e com a ordem social vigente. Então, eles defendem aí aquela política mais liberal, mas eles queriam que continuasse a monarquia, né? Aquela ideia do rei governando ou do imperador governando o povo. Os exaltados, eles defendiam a federação e a liberdade individual. Alguns defendiam a república, como Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Então, eles já tinham uma ideia mais de república, né? Um governo republicano. Então, esse aqui é os exaltados. E os absolutistas, né? Ou caramurus, em grande parte portugueses da burguesia, do exército e comércio. Defendiam o retorno de Dom Pedro I, cujo sonho acabou com sua morte em 1834. Então, o que eles queriam? Eles queriam novamente o retorno de Dom Pedro I, certo? Para eles, o governo de Dom Pedro estava bom, estava legal, né? E dessa forma que eles queriam, um governo centralizador, aonde o imperador mandasse e eles simplesmente obedeciam, né? Só que em 1834, o que vai acontecer? Dom Pedro I, ele morre, né? Então, e aí acaba o sonho dos caramurus. Reformas institucionais. Então, olha aí, ó. Diversas medidas reformistas foram tomadas para reorganizar o Estado. Então, pessoal, eu coloquei aqui simplesmente 3, mas nós vamos falar somente do ato adicional de 1834, certo? Então, o ato adicional de 1834 é o mais importante para a sua prova. Então, qual foram as reformas institucionais que foram realizadas nesse período? Foi a criação aí do Código de Processo Criminal de 1832, o Ato Adicional de 1834 e a criação da Guarda Nacional por meio da Lei 1831. Perdão. Vamos lá. Então, vamos ver aqui o que foi o ato adicional, né? O ato adicional, pessoal, ele vai modificar a Constituição de 1824, certo? Então, esse ato adicional é importante por quê? Porque vai ser por meio desse ato adicional, pessoal, que eles vão aplicar a antecipação da maioridade para Dom Pedro II, certo? Então, esse ato aqui ele é importante. O que ele vai modificar? Modificar a Constituição de 1824. Então, primeiramente, o que ele vai fazer? Ele vai suspender o poder moderador durante a regência, ele vai extinguir, né, o Conselho de Estado, ele criou as Assembleias Provinciais, e aí deu maior autonomia para as províncias, certo? Permitiu a repartição de rendas, beneficiando as províncias, enfraquecendo o governo central, e a nomeação e demissão de funcionários públicos. Então, esse ato adicional ele vai realizar essas reformas institucionais. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Como eu falei para vocês, a nossa aula está dividida em 2 partes, para não ficar tão longa para vocês, certo? E na próxima aula nós vamos retornar com a parte 2 do período regencial. Nós vamos falar a respeito das revoltas que aconteceram durante esse período regencial. Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!